Não aguento mais. Coisa do Brasil, não. Não. Agora eu vou de Corinthians mesmo, pra ter certeza que eu não vou me decepcionar com a situação. Olá, senhoras e senhores, meu nome é Eduardo, vocês estão no canal do Corintiano. E no vídeo de hoje, eu acho que eu tô um pouquinho atrasado em relação à Copa do Mundo. Quanto que o primeiro jogo que eu tenho que trazer aqui, ó. Estados Unidos 2, Bósnia 0. Os Estados Unidos foram de Folarin Balogun aos 45. Malik Tillman aos 72. Teve expulsão do Folarin Balogun aos 64. Eu não vi nada sobre esse jogo, então vamos passar. Já que a gente tem que ser rápido, porque eu tô no computador meio ruim. Inclusive, se tiver um barulho alto aí, é por causa do computador. E eu tô exatamente assim. Aí eu acerto. Vai demorar esse vídeo, rapaziada. Segundo jogo aqui, Espanha 3, Áustria 0. Os gols da Espanha foram 2. Mikel Oyarzabal aos 36, o outro aos 89. E Pedro Porro aos 66. Também não vi nada sobre. Deixa o like. Terceiro jogo é Portugal 2, Croácia 1. Os gols de Portugal foram do Cristiano Ronaldo aos 68 de pênalti. Gonçalo Ramos aos 94 e o gol da Croácia foi do Ivan Perisic aos 53. Cara, que jogo maluco! Maluco! Pra começar que a Croácia tava vindo muito pra cima, só que daí Portugal fez um gol, Cristiano Ronaldo, só que daí foi anulado por impedimento. E, cara, a Croácia continuou vindo pra cima e fez o gol, 1-0. Aí, cara, Portugal batalhando, até consegue um pênalti. Aí, vai lá, Cristiano Ronaldo faz o primeiro gol, foi o único gol, né, dele em mata-mata de Copa, finalmente, cara. Nossa, foi absurdo ver a alegria dele, a comemoração. Mano, foi muito lindo de ver. Mas eu sendo fã dele foi muito legal. Isso foi muito top poder acompanhar. Mas, né? Aí o jogo foi meio parado, até que dá bum. Rafael Cruz na área, Gonçalo Ramos faz 2-1. Nossa, cara, e agora, hein? Portugal tenta segurar a Croácia faz 2-2. No último lance. Sorte que a bola encostou no cabelo do maluco de Portugal. Logo foi dado impedimento. Aí anularam o gol. Mas caraca! Maluco! Não, se dá aquele gol 2-2, Croácia empata, leva aquele jogo pra prorrogação. O bagulho ia ser treta. Ia ser tiro, porrada e bomba. Porque, nossa, cara. Que absurdo. Aí a Croácia eliminada, São Croata foi eliminada, a seleção portuguesa se classificou. Nossa, parece o Speed ele. Racer. Deixa eu ver que eu assisti Speed Racer esse dia. E ficou na minha cabeça. Mas o filme é muito bom, então assistam. O efeito é horrível, mas o filme é bom. Próximo aqui. Suíça 2, Argélia 0. O gol da Suíça foi do Bran Embolo aos 10. E do Dan Nedoe aos 46. Também não vi nada. Aí os argelinos passaram e os suíços foram eliminados. Na verdade, eu aprendi a subir. Próximo. Austrália 1, Egito também 1. O gol da Austrália foi do Mohamed Hani aos 55, foi o gol contra. O gol do Egito foi do Eman Ashur aos 13. Os pênaltis para a Austrália 2, Egito 4, também não vi nada. Mas pelo menos meu pai viu, ele disse que achou o jogo horrível. Aí tá bom, né? Eu falo com meu pai que se você coloca um filme super bem produzido, ganhou uns 15 Oscars, vai ficar ruim. Agora, se você falar... Agora, se você colocar lá, filme de ação completo dublado 2026 no YouTube, é capaz dele gostar.
E com a qualidade péssima, inclusive. O bagulho é 144p, tá ligado? Só os pixels. Isso aqui tá demorando. Próximo comentário aqui é complicado. Argentina 3, Cabo Verde 2. Os gols da Argentina foram de Lionel Messi aos 29, Lisandro Martinez aos 92 e de Ney Borges aos 111, que foi gol contra. E os gols do Cabo Verde foram de Herói Duarte aos 59 e Sidney Lopes Cabral aos 103. Cara, mano, a Argentina martelando, vozinha driblando, Lautaro Martins. Aí, mano, a Argentina martelando e o Messi fez 1x0. Eu pensava, mas não é possível, cara. Não é possível que o Cabo Verde vai ser eliminado, cara. Vamos. Aí mano, o jogo tenso, não dava pra respirar direito. Eu não me senti em São Paulo agora, por jeito. Aí do nada, chega o Duarte e me faz 1x1. Nossa, sensacional, mano. Golaço. Todo foi golaço. Aí leva pra prorrogação. Pensei, não, agora é só segurar na prorrogação. Aí no primeiro lance, gol, Lisandro Martins faz ação. Aí, mano, nossa, aí o Cabo Verde vindo pra cima. Aí o Sidney Lopes Cabral recebe. Aí eu pensava, vou driblar com o maluco que meteu o gol mais bonito da história. Mano, o cara nunca mais ia criar aquilo lá, tá ligado? Mano, isso aí é papo de Puskas. Se ele não ganhar o prêmio de gol mais bonito que Copa, eu sou um cabrito. É que eu sei que o prêmio vai pro Messi, né, galera? Quando o gol do Messi, sabe? Ele chutou lá, batendo no travessão, batendo o rosto dele, batendo na perna do goleiro e entrou no ângulo. Golaço, você. Nossa, mano, o vozinha catando muito, pegou a cara do Messi. Tava driblando o Lautaro Martinez. Mano, o juiz nem apitou o bagulho. Ele olhou pro Messi e falou: bate, Felipe. Quer dizer, jogador. Mano, o maluco bateu, o vozinho tava arrumando a barreira. Sorte que o vozinho é um vozinho, irmão. Foi lá e catou no ângulo. Aí daí, mano, veio o cruzamento. O maluco da Argentina cabeceia. Cara, o vozinho ia pegar. Aí depois quando ele pega ali, era só segurar o jogo que só faltava 9 minutos. Mas acréscimo, meu juiz não ia dar muito acréscimo na prorrogação. Inclusive, pra mim nem tinha que existir acréscimo na prorrogação, mas tá bom. Faltava 9 minutos, mais acréscimos, que provavelmente ia ser curto. Aí, mano, era só segurar que ia pros pênaltis. Aí pronto, mano. Vozinha cata o pênalti. Vozinha cata os pênaltis cata um pênalti do Messi. E é só Cabo Verde fazer. Tá ligado? Mas daí desviou no cara Cabo Verde. Aí quebrou o vozinha total e fim de jogo 3x2. Os cabo-verdianos foram eliminados e os sardinhos se classificaram. Mas, cara, os cabo-verdianos, eles foram recebidos igual heróis no país, por causa que realmente, cara, é algo histórico que eles fizeram. E eu fiquei muito feliz de poder acompanhar a campanha deles. Cara, quando eles empataram contra a Espanha, foi algo sensacional. Eu adorei. Depois eles empatam com o Uruguai num jogaço. Empatam com o Arábia Saudita vindo pra cima. Se classificou no grupo junto com a Espanha. Conseguiu eliminar o Uruguai e a Arábia Saudita. Aí nos 16 salvos, um jogão contra a Argentina. Não desistiu. Batalhou 120 minutos. Mas daí, né, o filho da FIFA, quer dizer, a Argentina passou. Parabéns. Nossa, eu fico lisonjeado de tanta alegria. Parabéns. E o último jogo dos 16 salvos foi Colômbia 1, Gana 0, gol do John Marias aos 14 minutos. Inclusive, eu comecei o jogo, né? Logo depois do jogo da Argentina, né? Então eu comecei ali, tô vendo aí gol da Colômbia, 1x0, precisando resolver. Só que daí ficou muito tarde, eu dormi. Aí eu acordei no dia seguinte e eu percebi que eu não perdi literalmente nada. Nadíssimo. Então é isso, as seleções. Então, nos 16 avos, as seleções eliminadas foram. Deixa eu ver aqui. Nossa, agora tá ruim mexer, hein? Tá ruim. No geral, gosto de universidade social com experiência pesquisar Google. Eu vou bloquear essa pesquisa. Caguei. Amei. Fuck. Então, as seleções eliminadas nos 16 avos foram África do Sul, Holanda, Alemanha, Suécia, França.
Senegal, Estados Unidos, Áustria, não, Bósnia, Senegal, Bósnia, Áustria, Croácia, Japão, Costa do Marfim, Equador, República Democrática do Congo, Argélia, Gana, Austrália, Cabo Verde e Cabo Verde. Então, vamos nessa. Vou colocar aqui mesmo, que é mais fácil. Próximo, o primeiro jogo das oitavas foi Canadá 0, Marrocos 3. Os gols do Marrocos foram do Azzedine Ounaoui, 2, né? Um aos 50 e outro aos 72. E Sofiane Rahimi aos 98. Nossa, 53 da 53 segundo tempo. Cara, foi um jogo legal. Eu não assisti ele inteiro, eu assisti o primeiro tempo, que foi maneiro. Eu achei o primeiro tempo legal, foi um jogo bem movimentado. Mas não teve gols. E aí eu tive que sair, que era aniversário de um amigo meu, né? Então eu fui pro aniversário dele. Aí eu voltei, aí quando eu vi já tava 3x0 Marrocos, mas não que importa que no dia Londrina meteu 5x0 no CRB. Tô ficando louco. O segundo jogo foi Paraguai 0, França 1, gol do Kylian Mbappé aos 70 de pênalti. E esse jogo começou depois que eu cheguei no aniversário do meu amigo, então eu consegui assistir ele inteiro. E cara, Paraguai se fechou porque, mano, foi o que eu falei. Porque eu analisei o jogo da França contra a Suécia e o jogo do Paraguai contra a Alemanha. E eu falei, mano, o Paraguai tem que se fechar e segurar, porque a França vai martelar, vai martelar, vai martelar. Só que o Paraguai tem que segurar, porque na hora que a França fizer um gol, nossa, e a França vai com tudo, cara. Foi assim contra a Suécia. A Suécia se fechou, a França martelando, martelando, e o Mbappé faz 1x0, logo no final do primeiro tempo. Segundo tempo veio o quê? 2x0, 3x0, ainda tem um 4x0, mas foi anulado. Ligado? Então, tem, né? Então, e o Paraguai fez isso, se fechou, só que a França martelou, martelou, até que Doué entra, sofre um pênalti, aí o Mbappé bate, faz, só, aí só faltava 20 minutos, vai pra França 20 minutos, é muito tempo pra fazer gol. Mas daí, França fez 1x0, aí Paraguai não conseguiu começar a atacar, a França também não quis mais atacar também, então o Paraguai não precisou se retrancar tanto. Mas daí acabou sendo eliminado. Triste, paraguaios, porque... Mas tá bom, pelo menos eles fizeram... Ainda é um país que eu gosto muito, eu quero visitar, inclusive, o Paraguai. E também que eles fizeram história, eliminando a Alemanha. O terceiro jogo foi Estados Unidos 1, Bélgica 4. O gol dos Estados Unidos foi do Malik Tillman, aos 31. Os gols da Bélgica foram dois do Charles de Ketelaere, um aos 9 e outro aos 33. Hans Van Aken aos 57 e Romelu Lukaku aos 93. Cara, eu não queria que a Bélgica passasse por conta que eles eliminaram o Brasil e parece um pouco a Alemanha, não tem meio ressentimentos. Mas, cara, nós eliminados dos Estados Unidos, que... Mano, os caras estavam muito chato. Primeiro, eles fizeram uma propaganda falando que ia ganhar do Brasil na final da Copa e o país inteiro ia comemorar. Primeiro, isso é impossível de acontecer. Segundo, eles nem ligam pra futebol, tá ligado? Então, se os Estados Unidos ganhassem a Copa, o país ia falar, beleza, ganhou uma Copa. Tipo, mano, tá ligado? Cagaram. Acho que ia ter muito mais brasileiro bravo porque perdeu pros Estados Unidos que estadunidense feliz porque venceu o Brasil. Também que o Brasil tem uma população dos Estados Unidos. Eu acho também, né? O Brasil tem 200 milhões, os Estados Unidos tem quanto? Não, acho que os Estados Unidos tem mais. Não sei. Aí, nossa, teve aquele bagulho lá de revogar o cartão vermelho do Balogun, que ele foi expulso lá contra a Bósnia, que eu falei. Aí o Trump... chegou a cenoura lá. Eu não sei falar inglês. E nem sei imitar o Trump também. Então... Aí... Eu não sei como é que fala. Aí eles revogam... Mano, tipo, beleza. Quando seu jogador é expulso e você acha que foi de forma injusta, dá pra você chegar lá na federação e pedir. Só que daí, tipo, você tem que ter as provas pra falar, foi injusto. Revoga esse cartão vermelho pra ele poder jogar o próximo jogo. Estados Unidos só chegou na FIFA e falou, revoga o cartão vermelho, revoga, beleza. Aí daí também, que daí o Trump inventou um dossiê do árbitro. Aí eu pensei, nossa, só o Trump, mano. O árbitro era o Rafael Claus. Já pararam pra pensar que nessa Copa a gente viu o Trump criar um dossiê do Rafael Claus pra anular o cartão vermelho do Balogun.
pra jogar contra a Bélgica. Cara, que mundo a gente tá vivendo. Mas aí pelo menos foi chocolate belga. Entendeu a piada? Chocolate é belga. Eu acho que eu tô realmente precisando me tratar. O quarto jogo foi Portugal 0, Espanha 1. Gol do Mikel Merino aos 91. Esse jogo que eu faltei, essa foi a mãe também, que era segunda-feira, e foi um depois do jogo do Brasil. Não, eu realmente tava passando mal. Então eu consegui assistir esse jogo inteiro. E, cara, foi um jogo meio paradinho, assim, sabe? Tem uns momentos que realmente deu um bom perigo, mas foi meio paradinho até. Aí o Merino faz o gol, nossa, cara. Aí, cara, já deu pra ver a aflição do Cristiano Ronaldo, mano. Provavelmente a última Copa dele. Na próxima ele vai ter 45. Tá ligado? Dificilmente ele vai jogar de 2030. Assim, ele tem mais condições de jogar de 2030 que o Neymar. Mas, infelizmente, né? Porque eu queria muito mais que o Neymar jogasse a Copa 2030 que o Cristiano Ronaldo. Mas o Cristiano Ronaldo, ele tem mais história no futebol que o Neymar. Caguei. O Cristiano Ronaldo tá em Portugal. Neymar que tá no Brasil. Então eu tenho que torcer pro Neymar, porque o Neymar que tá no Brasil. Inclusive, né, esse aqui foi um dia depois do jogo do Brasil, eu tava torcendo pra Portugal. Aí, cara, no último lance, tem uma falta pra Portugal. O Bruno Fernandes cobra perfeito na área, cara. Um cruzamento lindo. O João Cancelo erra. Ele cabeceia pra fora. Fim de jogo, 1-0 pra Espanha e Portugal. Doeu, cara, ver Cristiano Ronaldo abalado, porque ele sabe que na próxima Copa ele vai ter 45, então vai ser difícil ele jogar. Também que ele não é mais, tipo, valorizado na seleção portuguesa. Cara, você pega pra ver. Pega um jogo da Argentina. Os argentinos vão tocando bola pra achar o Messi. Pega um jogo de Portugal. Os portugueses, eles esquecem os protagonistas. Eles não estão nem aí pro Cristiano Ronaldo. Entendeu? Você pegar para o jogo do Brasil contra a Noruega, eu vou falar pra frente disso também, mas o pessoal não toca pro Neymar. O Neymar tava vários vezes livre, não tocar pro Neymar, perder a bola. Só que quando o Neymar pega a bola, ele consegue fazer algo genial. Ele consegue fazer algo que o time não está conseguindo fazer. Ele consegue progredir. Entendeu? Cara, eu uso isso muito de exemplo. Tem um jogo Argentina e Áustria. A bola vem pro Almada. Ele poderia bater, fazer um gol mais bonito na vida dele. E ele tem qualidade pra fazer isso. Ele tem uma boa batida. Mas que ele olha pra trás e vê que é o Messi ali, ele faz o corta-luz pro Messi bater e fazer o gol. Poderia ter sido o gol do Almada. Mas ele preferiu dar esse gol pro Messi. Agora, você pega pra ver Portugal, tipo, sei lá. Se vê uma bola ali, só pro João Félix. Ele tem chance de fazer o gol. Primeiro que ele não vai nem olhar pra trás. Mas se ele olhar pra trás e ver que é o Cristiano Ronaldo, aí ele vai ainda mais querer bater pro gol. Então, nossa, cara, é triste ver como o cara foi desvalorizado, sabe? E a mesma coisa do Neymar. No Brasil é desvalorizado, mas você pegou os gringos, cara. O Neymar foi eliminado e aí ele disse que se aposentou oficialmente da seleção brasileira, né? Aí, cara, postaram isso. E você pega pra ver o comentário dos brasileiros, tipo, nossa, que bom, não vai ter mais Neymar, nossa, glória a Deus. Você pega pra ver os comentários dos gringos, tipo, obrigado Neymar, você foi uma lenda, os caras fazendo edit pro Neymar. Cara, é triste ver um cara sendo desvalorizado no próprio país em que ele tem que ser considerado uma lenda. Lembre-se, portugueses, não era pra você estar na Copa de 2014. Pra vocês terem ido pra Copa de 2014 se o Cristiano Ronaldo não fizesse um hat-trick contra a Suécia, do Ibrahimovic, de virada. Não era pra vocês terem ficado vivos na Copa de 18 se não fosse o Cristiano Ronaldo contra a própria Espanha fazendo outro hat-trick sensacional. Não, cara, não era pra ter tanta gente torcendo pra vocês, não era pra vocês serem tão valorizados no futebol se não fosse ele. Ele construiu uma baita trajetória, entendeu? Então, não era pra vocês terem ganhado a Eurocopa de 2016 se não fosse ele sendo o líder do time, comandando. Então, por favor, valorizem, porque o cara é de vocês. Então, vocês têm que valorizar ele, não a gente. Próximo jogo é Brasil 1, Noruega 2-6, a galera falou, tá mais zoeira. Brasil 1, Noruega 2, gol do Brasil foi do Neymar aos 100 minutos de pênalti, né, aos 55 do segundo tempo. E os gols da Noruega foram de Erling Haaland, um aos 79 e outro aos 90. Cara, vamos falar coisa por coisa. Primeiro, o Brasil entrou morto. Se você ver, começa o jogo ali, Brasil e Escócia, o Brasil atacando. Vem Brasil. Nisso do jogo faz 1-0. Aí isso ajuda pra poder fazer o 2-0, 3-0 e ganhar. E poder se classificar pros 16 salvos.
Você pega o jogo contra o Japão, começa o jogo, vindo pra cima, vindo pra cima. Só que o Japão, o quê? Pessoal, eles vão vir pra cima igual contra a Escócia. Se fecharam total. Por isso que o Brasil não tava conseguindo progredir. Aí perdeu a bola no contra-ataque, o Japão fez 1-0. Só que o Brasil continuou tentando. Até a hora que o Casemiro fez 1-1. E depois no final do jogo, o Martinelli fez o 2-1 e classificou o Brasil. Aí você pega o jogo contra a Noruega. A Noruega se fechou. Falou, não vamos atacar, porque o Brasil vem com muita intensidade, igual contra a Escócia, igual contra o Japão. Eles que eles esperavam. Mas não foi. Tanto que a Noruega disse, não, vamos fechar aqui pro Brasil vir. Aí o Brasil não tá jogando, o Brasil tá morto. Tá ligado? Tá andando igual uns gordo, idoso. Tá ligado? Parece que eles acabaram de papar uma feijoada. Repetiram umas 5 vezes, tá ligado? Era o início do primeiro tempo, mas parecia que era o final do segundo tempo da prorrogação. O Brasil entrou morto em campo. O Brasil não quis jogar. O Brasil não se apresentou. Entendeu? Aí, um belo passo pro Matheus Cunha, ele sofre o pênalti. O juiz não dá na hora. Mas, cara, o juiz foi lá no VAR, o VAR chamou e falou, mano, você não der esse pênalti, tu é muito burro, os caras vão te matar. Ele, eita, pega, eu tô sendo meio burro mesmo. Aí foi lá, deu o pênalti. Pra começar, o Vinícius Júnior tinha batendo. O cara era protagonista do time na hora. Ele pega a bola e dá pro Bruno Guimarães. Beleza que agora tá tendo essa investigação, né? Isso pode ter sido bet. Tinha bet lá pra poder errar o pênalti. Aí eles estavam mandando bola lá no Matheus Cunha exatamente pra ele sofrer o pênalti. E o Vinícius Júnior não bater, porque o Vinícius Júnior, ele pensou, tipo, talvez ele estivesse muito confiante pra fazer o gol, só que ele pensou, não, tem a odd lá de o Brasil errar pênalti, então eu vou dar aqui pro Bruno Guimarães. Aí tá tendo essa conversa aí, cara, pra mim é totalmente certo eles investigar. Quanto que o jogador não tem que fazer propaganda de bet. Porque o Vinícius Júnior é o garoto propaganda da Bet Nacional, mas o jogador não tinha que fazer propaganda de bet. Eu acho isso 100% errado. Tem um monte de jogador aí que já ficou fora do futebol exatamente por conta de bet. Eduardo Bauerman, Paquetá, tá ligado? Tem um monte de jogador que ficou fora do futebol por conta de bet. O Vinícius Júnior vai lá, faz isso, pesa muito, entendeu? Então aí, nossa, mano, pênalti. Mais pra frente eu vou falar de Espanha e França. Pênalti é igual aquele pênalti que o Oyarzabal bateu. Início do jogo, você recebe um pênalti, o jogo tá empate, tá 0-0 ainda. Irmão, desce o pé. Nossa, mete uma bomba no ângulo, tá ligado? Também, tipo, tem um derby lá, Corinthians, um derby, o Everton e Liverpool. Corinthians e Palmeiras, que o Vitor Roque vai bater o pé, o jogo tá 0-0, ele desce o pé, no ângulo, sem chance pro Souza. Aí o Bruno Guimarães rebate minha altura. Cara, minha altura é o melhor pênalti pro goleiro pegar. Alto e rasteiro é difícil. Minha altura é o melhor pênalti pro goleiro pegar. E fraco. Ela vem devagar. Só pro goleiro... cara. Nossa, eu me estressa só de lembrar, cara. Como é que se me erra aquele pênalti, cara? Não era pra errar um pênalti daquele. Pênalti tão decisivo. Aí o Brasil morto. Não tava querendo jogar. Na hora eu falei, tá bom, vamos pra cima. Cruzamento na área, gol do Haaland 1-0. Porque o Gabriel Magalhães pipocou, não chamou responsa. Já que pega pra ver todos os Manchester City e Arsenal, o Gabriel Magalhães vem pra cima, bate no Haaland. Aí você pegou o Brasil na Noruega, cara, pipocou. Ele não chamou responsa pra poder marcar o Haaland. Sobe na área, ele ficou olhando o Haaland subir e fazer o gol. Aí, nossa, cara, tomou o primeiro gol, até vai. Foi um belo cruzamento. O segundo não era pra ter tomado, cara. O segundo não era pra ter tomado. O Danilo simplesmente abre a perna e fala, vai, faz. Tá ligado? Marquinhos olha na bola, tipo, olha a bola, entrou no gol. Olha, calma lá, galera. Eu vou entrar a bola, chegar lá no cantinho. Mano, cara, que bizarro. Não, de verdade, que bizarro, cara. Aí eles tava mais ou menos assim. Não canso. Nossa, agora aquele segundo gol, tipo, mano, o Haaland chutou porque ela tá aqui mesmo, eu ia afastar, tá ligado? Mano, fez gol. Ele fez gol. Cara, aí você ele não vai comemorar o pessoal. É que daí nossa, olha, cara nojento, né? Comemorar contra o Brasil. Cara, antes do jogo ele falou que as chances do Noruega passar pelo Brasil eram poucas. E além do mais, tipo, cara, você vê. Tipo, ele tá comemorando, tipo, cara, isso é a seleção brasileira. Isso é o que a seleção pentacampeã
se tornou, a única seleção que tem 5 estrelas se tornou isso. Deplorável, cara. Muito deplorável. Aí pelo menos o Neymar fez de pênalti pra poder compensar o pênalti errado do Bruno Guimarães e fazer o seu gol de número 80, pela seleção se aposentando com 80 gols. Seleção brasileira e pelo menos tendo uma participação em gol nessa Copa, né? E, cara, o que eu já tinha falado anteriormente. Vinícius Júnior pegava a bola e, tipo, Endrick pegava a bola. Cara, o Endrick também não quis jogar. Nossa, cara, aquele gol que o Endrick perdeu não era pra ter perdido. Não era. Você me cava aquela bola, você me dribla o goleiro, mas você não chuta. Você não chuta. Nossa, cara, nossa, muito feio ter errado aquele gol, cara. Muito feio. O pessoal pedia ele. E chegou a hora de mostrar porque o pessoal tá pedindo ele. E agora a gente concorda com o Ancelotti de não colocar ele. Cara, porque ele não tava querendo correr. Nossa, cara, aquele cruzamento do Casemiro. Cara, pega Brasil e México nas oitavas da Copa do Mundo de 2018. A bola vem pro William. Ele cruza rasteiro e o Neymar faz o gol. Era só isso, mano. Então 2-0, o Casemiro cruzou alto. Tinha que cruzar rasteira ali, ó. O Neymar chega batendo, pronto, 2-1. O Neymar faz pênalti, 2-2. Empata o jogo, né? Leva pra prorrogação. Aí só chega na prorrogação, que daí nos pênaltis não faz. Era Vinícius Júnior, que daí tava confiança pra poder bater. Aí era Neymar, entendeu? Aí era Endrick. Podia até colocar o Igor Thiago pros pênaltis, que o Igor Thiago cata bem. Só antes também tirar o Alisson, colocar o Ederson. Porque o Alisson é ruim pra pênalti, ele pula muito adiantado, mas o Ederson é bom. Colocasse. Por isso tinha que ter levado o Hugo Souza. No momento desse, vai pros pênaltis, o Alisson pula muito adiantado. Eu não confio nele desde o jogo contra a Croácia, lá em 2022. Ele pula muito adiantado. O cara coloca a bola na marca do pênalti. Tá ligado? Agora o Hugo Souza não, ele tem mais confiança pra poder pegar um pênalti. Por isso que eu levaria o Alisson, Ederson e o Hugo Souza. Não, Alisson, Ederson e o Everton. Esse cara, o Brasil eliminado, mas mereceu. Porque não se apresentou em campo, não quis jogar. Foi uma péssima partida contra a Noruega. Mas agora tem que investir em naturalizar o jogador. Tem que investir, nossa, base, mano. Tem muito moleque bom aí que não tem oportunidade. Cara, você pega Marrocos, desde a Copa de 2014, eles estão lá treinando jogador, formando jogador. E chega agora, 2022, os caras ficaram em quarto. E 2026 os caras chegou até as oitavas. Entendeu? É um feito histórico. Por conta que já tô a mocota formando um jogador marroquino. E o Brasil não faz isso. Se o Brasil fizesse isso, aposto que pra Copa 2030 não ia vir mais forte. Ou pelo menos 2034, 2038. Aí pelo menos agora o Ancelotti já conhece mais seleção. E eu acho que 2030, que ele já renovou o contrato com a CBF, 2030 eu acho que ele pode vir mais forte pra poder finalmente levar o Hexa. E também, além do mais, né? Outra que esqueci o que eu falo. Moleque manja muito. É também que, tipo, cara, nunca foi o técnico, né, que convoca o jogador. Sempre foi patrocínio. Esse tal jogador vai dar mais visibilidade, vai dar mais dinheiro. Então convoca ele. A sorte é que em 2002, né, tinha muito jogador bom. Por isso nós levou o Penta. Tinha Ronaldo Fenômeno, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Cafu, Roberto Carlos. Agora 2026. Não tinha muito jogador bom. Tinha Vinícius Júnior, Neymar, Endrick. Tá ligado? Mas o Endrick não fez nada. Tá ligado? O Neymar só fez um gol de pênalti. O Vinícius Júnior de uma resposta na fase de grupos contra o Marrocos, Haiti e Escócia. Foi man of the match nos 3 jogos. Aí jogou marromeno contra o Japão e foi uma péssima partida contra a Noruega. Então, é isso. Então agora, sonho tá adiado pra 2030. E talvez essa foi a última Copa do Neymar, teve um videozinho lá, que ele ficou emocionado. Mas não. Próximo jogo, México 2, Inglaterra 3. Os gols do México foram de Julián Quiñones aos 42 e Raúl Jiménez aos 69 de pênalti. Os gols da Inglaterra foram 2 de Jude Bellingham, um aos 36 e outro aos 38. E Harry Kane aos 60 de pênalti. Tem a expulsão inglesa do Jarrell aos 54. Cara, que jogo maluco. Teve gol anulado, teve pênalti.
Mano, teve gol anulado, teve 2 pênaltis, teve cartão vermelho. Nossa, cara, que jogo maluco. Infelizmente, o Henderson se lesionou, né? Que ele foi pular pra... Tava comemorando junto com o jogo da Inglaterra. Classificação, ele foi pular pra... Quebrou o braço. Nossa, cara, lesão feia. E, cara, por coisa besta, né? Tipo, não foi no jogo. Quando chegou ali, ele tava na disputa e pá, caiu, quebrou o braço. Não. Foi uma coisa besta. Ele foi pular a placa de publicidade, caiu feio e quebrou o braço. Mas melhoras pra ele aí. Infelizmente não pode mais jogar a Copa do Mundo. Nem Inglaterra mais também. Mas, cara, que jogo maluco. Foi legal. Eu também tava torcendo. Eu tenho que concordar que eu tava torcendo assim pro México. Porque, mano, os caras são muito gente boa. A torcida deles é maluca. Mas, infelizmente, foram eliminados. Mas tudo bem. Inglaterra também é simpática. E pelo menos se eliminou a Noruega depois, né? Mas eu vou falar isso mais pra frente. Próximo, Suíça 0, Colômbia também 0. E nos pênaltis, Suíça 4, Colômbia 3. Cara, que jogo feio. Feio. E eu assisti esse jogo o segundo tempo inteiro. Por conta que a nossa última aula, que foi terça-feira, a nossa última aula foi vaga. E a gente desceu na sala de vídeo. Então, aí eles pensaram, que filme vocês querem assistir? Não? Falou, tá passando o Suíça e Colômbia, Copa do Mundo, coloca aí. Aí eles colocaram, cara, eu assisti o segundo tempo inteiro, né? Daí eu não assisti, acho que uns 2 minutos, que foi entre eu sair da escola e chegar em casa. Já que eu moro já que eu moro perto da escola também, né? Mas... cara, que jogo feio. Nossa, mano, não tava saindo gol nem nos pênaltis, cara. Nossa senhora, eu tava torcendo pra Colômbia, né? Mas... não sei porque eu tô fazendo. Eu não vou mais falar sobre esse jogo, porque, de verdade, é muito ruim. Eu não quero ter lembranças. Eu tô lembrando. Não, eu tô lembrando desse jogo, não. E o último jogo das oitavas, Argentina 3, Egito 2. Os gols da Argentina foram de Cristian Romero, 79, Lionel Messi, aos 73 e Enzo Fernandes, aos 93, 48 do segundo tempo. E os gols do Egito foram de Yasser Ibrahim, aos 15, e Mostafa Zico, aos 60 e... Caraca, mano. Nossa, roubalheira demais. Demais. Cara, teve o 2... Quando o jogo tava 1x0 pro Egito, quando o Egito faz o 2x0, o juiz anula o gol por falta no início do lance. Que o maluco do Egito pisa no pé do argentino lá. Uma falta meio duvidosa, mas tudo bem. Ou seja, o critério do juiz é ser pisou no pé, é falta. Tudo bem. Você pega pra ver o gol do 3x2 da Argentina? No início do lance, um argentino pisa no pé do Salah dentro da área. Então, se segundo o juiz, pisão no pé é falta e tava dentro da área, não era pra ter anulado o terceiro gol da Argentina pra dar falta no início do lance. Você pênalti pro Egito. Aí imagina se o Salah, tipo, o Martins não pega o pênalti do Salah, acaba 3x2 pro Egito, ao invés de 3x2 pra Argentina. E as quartas ia ser Egito e Suíça, ao invés de Argentina e Suíça. Cara, uma roubalheira absurda. Cara, a FIFA colocou, sofreu racismo, faz daqui, que deu o juiz, vai lá, vai deixar quem fez racismo. O técnico do Egito sofreu racismo, foi lá, fez daqui, e o juiz deu cartão amarelo pra ele. Porque seguiu o protocolo das regras. Nossa, protocolo das regras, foi tudo errado. Porque ele seguiu o protocolo. Que feio, né, FIFA? Que feio. Pô, cara dura. Sou pra Argentina na cara duríssima. Duríssima. Agora, né, FIFA? Vamos melhorar aí, por favor. Na moral. Por favor. De verdade. Então, os eliminados das oitavas foram Canadá, Paraguai, Estados Unidos, Portugal, Brasil, México, Colômbia e Egito. Então, agora vamos para as quartas de finais. O primeiro jogo foi França 2, Marrocos 0. Os gols da França foram de Kylian Mbappé aos 60 e Ousmane Dembélé aos 66. Eu não vi nada sobre esse jogo, por conta que eu tava na escola, né, no horário. Eu tava vendo o placar lá com o meu professor, porque era a festa junina, né, então eu tava dando aula e toda hora eu ficava perguntando lá. Aí eu cheguei em casa, o jogo já tava no final, então eu coloquei, tipo,
Aí já tava na parada paga. A parada paga aos 60 e... Então já tava 2-0. Aí nem adiantou ver o jogo, né? Aí eu não vi mais nada. O jogo ficou meio parado, fui fazer outras coisas também. Mas, cara, 2 golaços. Tanto do Mbappé e quanto do Dembélé. 2 golaços mesmo. E é isso. O segundo jogo... Aqui. Foi Espanha 2, Bélgica 1. Os gols da Espanha foram de Fabian Ruiz aos 30 e Miquel Merino aos 78. O gol da Bélgica foi do Charles de Ketelaere aos 41. Mas esse cara fez uns 15 gols na Copa e eu até agora não aprendi o nome dele. Que bom. A Bélgica já foi eliminada, né? Então tanto faz. Tô torcendo sim pra Espanha, porque, né? Pô, Bélgica não caiu pra Senegal. Não caiu pros Estados Unidos, que bom. E não cai pra Espanha também? Bom! Aí não cai pra França e depois ganha da Argentina. Aí era bom, né? Aí seria bom. Mas... Nossa, cara. É um jogo bem mais ou menos. O jogo assim, até que foi movimentado, assim. E coitado do Courtois, mano. Só chorando lá, lesionado. Ainda por cima foi o man of the match. Courtois foi o melhor em campo, saindo lesionado. É isso. Mas, belo jogo. Belo jogo, gostei bastante. Eita, mas um vídeo longo e já tá com 36 minutos e meio. Mas bem, o terceiro jogo foi Noruega 1, Inglaterra 2. O gol da Noruega foi do Andreas Schjelderup aos 36, golaço. E os gols da Inglaterra foram do Jude Bellingham, 2 dele, né? Um aos 47 do primeiro tempo, né? E outro aos 93. Esse aí foi na provocação. Jogaço. Eu não vou demorar muito, por conta que eu tenho que falar logo, já que o vídeo tá com 37 minutos, né? Agora. Pronto. Então, 2-1 pra Inglaterra. Um jogo bem legal, pelo menos a Noruega foi eliminada. E os ingleses vingaram o Brasil. Foi legal eles comemorando. Foi bonitinho. A Inglaterra e, mano, o Bellingham. A Copa que o Bellingham fez. Que Copa absurda! Só digo isso, não digo mais nada. E o quarto e último jogo foi Argentina 3, Suíça 1. Os gols da Argentina foram de Alex McAllister aos 10, Julián Álvares aos 112 e Lautaro Martínez aos 121. E o gol do Suíça foi do Dani Doe aos 67. Teve expulsão do Brembolo aos 72. E cara, o Embolo é muito burro. Muito burro. Tudo bem que a Suíça, ela pensou que ia ter roubo pra Argentina, então treinou com jogadores a menos. Tanto que segurou 40 minutos com um jogador a menos. O Embolo é muito burro. Quis segurar o jogo fazendo falta. Aí, primeiro, foi muito infantil de ter feito aquela primeira falta. Aí quis segurar o jogo, foi muito infantil de ter feito simulação. Foi a expulsão mais infantil da história do futebol. Cara, nossa, que feio, Embolo. Que feio. Mas pelo menos nesse jogo não teve nenhum roubo pra gente. Ah, não, teve. Porque quando tava 2-1, o Lautaro Martínez fez o 3-1, que teoricamente foi o gol da classificação da Argentina. O jogador que pula a placa e vai comemorar o gol com a torcida, toma o cartão amarelo. Pega lá, Argentina e Cabo Verde, quando o Lopes Cabral lá faz o 2-2, ele vai lá na torcida e comemora. O juiz vai lá e dá cartão amarelo pra ele. O Lautaro Martínez foi a mesma coisa. Ou seja, era pra ele ter tomado um cartão amarelo. Só que lembra, ele já tinha cartão amarelo. Então era pra ser o segundo amarelo dele. E ser vermelho ia ser expulso. Se ele é expulso, ele não joga contra a Inglaterra, não faz o gol da classificação da Argentina pra final. Ou seja, então sim, teve um roubo. Então, os eliminados foram Marrocos, Bélgica, Noruega e Suíça. Aí, nas semifinais, o primeiro jogo foi França 0, Espanha 2. Os gols da Espanha foram de Mikel Oyarzabal aos 102 de pênalti e Pedro Porro aos 58. Cara, Espanha, ela marcou pressionando pra cima. Ela foi pra cima da França. Aí a França não conseguiu progredir. Nossa, mas que jogo, mano. A Espanha jogou muita bola. Não tava apresentando muito futebol nos outros jogos, mas jogou muita bola contra a França. Muita bola mesmo, cara. Parabéns pra Espanha. Parabéns mesmo. E o segundo e último jogo da semis foi Inglaterra 1, Argentina 2. O gol da Inglaterra foi Anthony Gordon, 55. E os gols da Argentina foram do Enzo Fernandes, aos 85. E Lautaro Martínez, aos 92. Eu já falei sobre isso, né? Mas, cara,
Ah, cara, a gente já tá na final de novo. De novo. É isso, o vídeo ficou 40 minutos exatamente no momento que eu termino de falar dos semifinais. Como vocês viram, eu não dividi esse vídeo em duas partes. É que o outro tinha ficado com 50 minutos. Por isso que eu dividi em duas partes. Mas bem, agora na final nós temos Espanha e Argentina, na disputa de terceiro lugar, França e Inglaterra. Meu palpite, na disputa de terceiro lugar, acho que fica França 2, Inglaterra 1. Ou seja, em quarto vai ficar Inglaterra em terceiro com medalha de bronze, França. E na final, Espanha 2, Argentina 1. Aí a Argentina vai ficar em segundo com medalha de prata e a Espanha vai ficar em primeiro com medalha de ouro. Vai ser bicampeã mundial. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like e se inscreve no canal que a gente tá rumo aos 400 inscritos. A última vez que eu vi, a gente tava com 397, então só falta 3. E falou! Desculpa pelo vídeo.